Olá, meus amigos crocheteiros, e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo tomara que caia, esse cropped tomara que caia, feito com verano e com Cleia da Círculo. Vamos direto para a aula, então? Bom, para fazer esse trabalho, gente, eu vou trabalhar com fio duplo. Então, eu vou trabalhar, olha, com verano da Círculo, que é um fio mais elástico, né, mais apropriado para cropped, biquíni, a cor 611. E junto com o fio verano, eu vou trabalhar com esse Cleia branco também, só que eu não tenho mais a embalagem dele, então eu não tenho como dar o código para vocês, mas é branco também. Vou trabalhar com agulha de 3,5 milímetros. E uma tesourinha. E depois, se for preciso, eu uso cola pra gente poder colar as pontinhas que ficarem. Eu simplesmente dou um nozinho nas duas pontas e vou iniciar fazendo o meu nó inicial aqui para fazer as correntinhas. Eu vou fazer 14 correntinhas e mais uma para virar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês forem trabalhar com esses fios, cuidado para eles não escaparem, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer mais uma para virar o trabalho e pulo então essa última e na próxima eu faço um ponto baixo. E eu vou trabalhar um ponto baixo em toda essa carreira, por todas as correntinhas. Então, eu vou ter que ter 14 pontos baixos aqui. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro para vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho da carreira, aqui na primeira correntinha, eu coloco mais um pontinho baixo. Viro o meu trabalho, eu tô mostrando bem de pertinho, gente. Faço uma correntinha e aqui no mesmo ponto eu faço um ponto alto pegando, aliás, um ponto baixo, pegando a argolinha de trás, tá? Então, olha, pegando a argolinha de trás, eu faço um ponto baixo. E vou fazer isso por toda essa carreira. Até o final eu mostro para vocês. Eu volto no finalzinho para mostrar para vocês como finalizar a carreira e começar a outra. Olha aqui, chegando no finalzinho da carreira, tem o último pontinho, só que eu prefiro pegar ele, fazer ele aqui, olha, juntando as duas alcinhas, tá bom? Porque assim ele fica mais retinho nessa lateral. Então, gente, é só virar o trabalho, fazer uma correntinha e no mesmo ponto começar fazendo ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Nós vamos fazer esse processo por 80 centímetros. O meu cropped vai ser tamanho M, que é o ideal para mim. Então, eu vou fazer tamanho M para tamanho P. Façam 74 centímetros. E para o tamanho G, a partir de 88 centímetros já tá bom. Olha, eu vou fazer isso aqui. Se vocês tiverem dúvida com relação a essa medida, como esse daqui é o nosso trabalhinho em punho, que é a parte que vai ficar embaixo, né, do nosso cropped, vocês podem medir no seio, tá bom? Medindo no seio, tira um pouquinho, ele tem que ficar mais justinho embaixo do seio, tá bom? Então, vamos fazer aqui os 80 centímetros e eu retorno para mostrar para vocês, pra gente fazer o fechamento e começar o trabalho que ele vai ser feito circular. Bom, aqui eu cheguei na medida que eu quero, na largura que eu quero, a parte de baixo do meu cropped, que é essa parte que a gente chama de punho. Então, eu vou unir as duas partes e vou trabalhar depois em círculo, a parte de cima aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês a união das partes. Eu vou introduzir aqui a minha agulha, olha, no primeiro pontinho daquela primeira correntinha que nós fizemos e vou dar uma laçada. E agora eu vou fazer um ponto baixo, usando sempre a laçada de trás, aqui, olha. E a da frente do lado oposto. E aqui eu vou escondendo também o fiozinho. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, laçada de trás, com a laçadinha da frente aqui.
escondendo o fiozinho, fazendo um ponto baixo, ok? Na laçada de trás, do outro lado, a gente pega a laçadinha da correntinha e fazemos um ponto baixo, até chegar aqui em cima, e aí eu mostro pra vocês como que nós vamos fazer a continuação desse trabalho, tá bom? Bom, aqui eu terminei de unir as partes, vocês podem ver que ele fica com o relevo igual ao relevinho que a gente estava trabalhando, então praticamente fica um fechamento invisível, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar continuidade fazendo pontos baixos durante toda essa carreira. Então, eu vou fazer uma correntinha para vir aqui para o próximo ponto aqui no meio. Gente, olha, nós temos a nervurinha aqui do ponto, certo? E temos a parte do meio da nervurinha, que fica entre uma nervurinha e outra. Aqui, olha. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, agora nessa parte do meio. E agora na nervurinha. Eu vou fazer um ponto em cada um deles, ó, na parte do meio e na nervurinha. Um ponto baixo em cada um deles dá certinho, não tem como errar. Um na nervurinha e o outro no meio. Vou fazer isso durante toda essa carreira até o final. E depois eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz o fechamento e a próxima carreira, ok? Então, ponto baixo, uma carreira inteirinha, ponto baixo aqui, para a gente começar a trabalhar a nossa parte do seio do nosso cropped. Bom, eu cheguei aqui no final da carreira, então eu vou fechar fazendo um ponto baixíssimo aqui. Para iniciar o trabalho, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e eu faço bem aqui do ladinho um ponto alto. Esse ponto aqui nós vamos ignorar depois, tá? E vou seguir essa carreira inteirinha trabalhando com ponto alto, ponto sobre ponto. Só isso, mais nada. Vou trabalhar a carreira inteira de ponto alto. Volto no final pra gente fechar aqui e eu mostro pra vocês como que nós vamos encerrar. Bom, chegando aqui no final da carreira, então, eu terminei o último ponto, aí eu vou fechar aqui em cima do primeiro e vou ignorar as correntinhas novamente. Fecho com ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas e eu geralmente faço o primeiro ponto aqui, vou fazer o primeiro ponto neste. Um ponto alto, faço uma laçada e volto no primeiro espaço e faço mais um ponto alto, fazendo um ponto cruzado. Não dou correntinha, só laçada, pulo o próximo e no próximo eu faço um ponto alto. Uma laçada e no próximo espaço, voltando para trás, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar essa carreira inteirinha fazendo ponto cruzado. Pulo um ponto, faço um ponto alto no próximo. Dou uma laçada, volto para o ponto que eu pulei e faço outro ponto alto. Nós vamos trabalhar assim durante toda essa carreira e eu vou fazer intercalando uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto cruzado, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto cruzado. Isso eu vou fazer por aproximadamente 15 centímetros, 15, 16 centímetros. Quando eu terminar essa sequência de 15 centímetros, eu retorno então para mostrar para vocês como que nós vamos começar a fazer o fechamento. Essa então é a parte do seio, que nós vamos subir agora, ok? Bom, chegando aqui, eu tenho uma altura de mais ou menos 15, 16 centímetros. Eu terminei aqui a minha carreira com ponto alto, então eu vou encerrar a minha carreira com ponto baixíssimo, né? E vou subir uma correntinha e a partir de agora eu vou marcar
Com marcadorzinho aqui, eu vou marcar o início da carreira. E vou seguir fazendo uma carreira e mais uma de ponto baixo. Então, eu vou seguir 2 carreiras iguaizinhas em ponto baixo por toda a extensão dessa volta. E depois eu retorno para mostrar como nós vamos finalizar, então, o nosso cropped. Bom, eu cheguei aqui no finalzinho, então eu vou tirar o meu marcadorzinho e vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora eu vou mostrar para vocês um acabamento que eu gosto muito de fazer, que é novidade, né? Dificilmente eu faço esse acabamento aqui nas minhas peças, mas eu acho que vocês vão curtir. Vamos lá. Olha, eu vou entrar então no meu primeiro ponto seguinte, tá? Vou puxar a laçadinha e vou escolher uma altura que fique razoável, porque eu vou torcer a minha agulha todinha, uma volta de 360 graus, e vou puxar o fio aqui, ó, pelo meio. Novamente, mesma coisa no próximo pontinho. Então, eu puxo a laçada, deixo uma altura para ele não ficar muito apertado, dou uma volta inteira na agulha e assim que eu termino a volta, eu laço e finalizo o ponto. Tem que tomar muito cuidado, porque estou trabalhando com fio duplo, se vocês estiverem trabalhando com fio duplo também, para não puxar o fio. Vamos lá? Novamente. Puxo a laçada para fazer o ponto baixo. Deixo uma altura razoável, viro totalmente a minha agulha, laço e aí eu finalizo. Então, eu vou fazer isso, gente, por toda essa carreira. E daqui a pouquinho eu já volto para mostrar para vocês como que ficou esse acabamento aqui. Olha lá, tem que tomar cuidado por causa desse fio que não pode puxar. Então, a gente vai fazer tudo direitinho para não puxar o fio. Olha, dá uma altura, uma volta inteira e finaliza com cuidado para não puxar o fio. Puxou mesmo assim, mas eu ajeitei. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui todinho. Eu vou colocar aqui o marcador no meu primeiro pontinho, né? Que é pra saber onde que eu comecei direitinho. E eu já volto pra mostrar pra vocês como que fica esse acabamento. Gente, não esquecendo que nós fizemos 2 carreiras em ponto baixo. E aqui, entre uma carreira e outra, nós vamos passar o cordão. Ou então, aqui nessa carreira de ponto alto, a última aqui. Mas nós vamos ver como é que fica aqui e aqui. No meio, entre uma carreira e outra, ou aqui nos pontos altos. Nós vamos passar um cordão para amarrar, tá? Já volto. Gente, dá uma olhadinha na delicadeza dessa finalização, desse acabamento. É como se eu fosse fazer um ponto baixo, normal. Ponho o ponto, a agulha e puxo 2 laçadas. Ajusto a laçada para ela não ficar muito apertada. E eu pego a agulha e giro ela totalmente na base. E aí sim eu puxo a laçada para finalizar o ponto. Olha só. Vamos novamente? Então, eu puxo e fico com as 2 laçadas. Giro. E aí sim eu puxo. Depois de girar e torcer as 2 laçadas, é que eu puxo e termino o ponto. Então, eu tô terminando aqui só para mostrar para vocês como que a gente finaliza, né? Tem que tomar cuidado porque eu tenho 2 fios aqui, então eles podem enroscar. Então, vamos terminar aqui esta carreira e solta mesmo, olha.
E aqui eu tiro, então, o meu marcador. E finalizo aqui, olha, nessa pontinha aqui, logo no início desse trabalho aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Opa! Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto, aqui no meio, eu fecho com um ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos, então, o acabamento. Vou cortar o fio. Vou puxar, depois eu vou jogar esse fio para trás. E agora, nós vamos fazer, então, um cordão. Eu vou fazer, acho que uns 250 correntinhas, mais ou menos. Olha como que fica esse acabamento, ainda mais aqui nessa peça branquinha. Olha como que fica lindo, gente, olha que delicadeza. Levando em conta que é uma peça de vestuário, fica muito bonito, muito. Eu vou dar um nozinho para começar. Eu vou fazer, então, 250 correntinhas, mais ou menos. E na volta, eu venho fazer um ponto baixo. Então, vamos lá. Quando eu terminar aqui, olha, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai colocar ali o fio. Nós vamos passar, depois eu vou cortar isso daqui. Nós vamos passar, então, um fio de correntinhas com ponto baixo por toda a extensão do nosso cropped. Não esquecendo que ele é tomara que caia, ok? Já volto. Bom, aqui eu passei o cordão por toda a peça. Eu contei de 10 em 10 pontos e eu usei como base aquela carreira de ponto alto, que foi a última carreira aqui de cima, tá? Então, para finalizar aqui o cordão, o que que eu vou fazer? Eu cortei uns fiozinhos, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu vou entrar aqui no meu primeiro ponto, aqui que fica bem numa ponta, e vou puxar aqui esses fiozinhos pra dentro, olha. Pra deixar esse detalhezinho aqui mais bonitinho aqui na ponta. Eu puxo e dou um nó. Puxo os fios aqui, olha, dou um nozinho. E a mesma coisa vou fazer na ponta do lado de cá. Eu tinha feito o nozinho, lembra? No nozinho inicial. Vou cortar esse nozinho pra não ficar feio. Pego, então, os meus fiozinhos que eu já havia cortado. Eu cortei 7 fios do mesmo tamanho de um lado e de outro. E aqui no primeiro ponto, eu puxo meu fio, puxo e passo eles pelo meio da agulha, dando um nozinho aqui. E assim a gente tem um detalhezinho aqui diferente na pontinha. Então, quando a gente dá um nó, fica esse detalhezinho aqui assim, olha. Diferenciado. Gente, esse daqui é o final da peça, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal, de deixar um like e compartilhar. E principalmente ativar o lembrete, porque assim, toda vez que eu publico uma nova peça, vocês recebem a notificação, ok? Muito obrigada por acompanhar essa videoaula. E ali, ó, depois que eu finalizar aqui, eu trago umas fotos para vocês do cropped no corpo, ok? Muito obrigada, até a próxima, gente. Tchau!